Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Exos, o seu podcast nerd. Meu nome é Paulo, o internauta Leomil. Internauta. É que mexe na internet. Exatamente. Tá bom. É, o internauta, não é o eternauta. Não, tá bom. Tá entendeu? Certo. Pode ser astronauta. Porque a gente vai falar sobre o eternauta, pode ser astronauta, cosmonauta. Exatamente. Ele é o estagiário, senhor, é o interno. então, você também. Eu quero ficar só na minha mesinha vendo na internet as coisas. Tá Pode certo. ser? Pode. Tá Acho boa? boa. Acho melhor. Não é? Eu muito melhor. Então tá. Mais tranquilo. E aqui comigo... Eu sou o Biggs do Esquadrão Vermelho, que voa junto com o Luke Skywalker, eu sou nada. Eu sou o Humberto mesmo. E com o nosso link, eu não sei se ele tá na Argentina mesmo, ou se ele está em um link ali no mesmo hemisfério, ali no mesmo no continente Pode estar no Chile americano, também. pode estar no Chile, não sei. Onde você está, Vitor? Eu, Vitor Xiguera, eu tô nos Estados Unidos mesmo, eu tô só com... É porque o Eternauta ele viaja, né? Por tudo quanto é lugar e veio cá me visitar. Andou pra caramba pra Nossa chegar senhora. aqui. Então eu falei que esse carro velho Esse andou bem. pegou a Pan-Americana e demorou. A galera fazia isso, cara. Pegava o carro, sai daqui, vai lá para os Estados Unidos pela estrada Pan-Americana e demora meses. E o trem é perigoso. Hoje, imagina a situação que eles estão lá. Caramba. Bem, gente, hoje o episódio nós vamos falar dessa série, que é uma série que é baseada em quadrinho. O Vitor vai dar mais notícias sobre isso, né? Vai aprofundar mais, mas é uma série que ela não só ela tem esse lado nerd, que ela é baseada no quadrinho, mas também ela ficou no top das séries da Netflix. É uma série de produção argentina chamada O Eternauta. Então, assim, uma série de ficção científica, e hoje nós vamos falar o que a gente gostou, trazer algumas histórias, algumas curiosidades, histórias até não muito legais que envolvem essa obra, né? Mas, cara, fica com a gente aí pra você saber mais. E antes de tudo, rota a vinheta sinopeira pro Vitor trazer a sinopse dessa série. Momento sinopeiro. Vitor X. O Eternauta é uma adaptação live action da icônica graphic novel argentina de ficção científica criada por Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano Lopes. A trama se inicia uma noite de verão em Buenos Aires, quando uma misteriosa e mortal nevasca assola o continente, dizimando milhões de pessoas. No entanto, a tempestade não é um fenômeno natural, mas sim um primeiro ataque de uma força alienígena invisível que dá início a uma invasão à Terra. Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, um dos poucos sobreviventes, se vê diante da missão de liderar um grupo em meio ao caos, enfrentando tanto o imenso frio quanto a ameaça extraterrestre. À medida que tentam sobreviver, os personagens descobrem que a única chance de continuar vivos é se unir e lutar contra essa ameaça comum. A série acompanha a luta desesperada do grupo para enfrentar forças que parecem impossíveis de derrotar, enquanto os laços de amizade e sobrevivência se fortalecem. Com um enredo tenso e repleto de ação, o Eternauta explora temas de resistência e sacrifício em um cenário apocalíptico, enquanto desvela os segredos de uma invasão alienígena que ameaça destruir toda a humanidade. Uma das maiores que eu já li aqui no podcast. Gigante, E boa. Cara, e assim, eu já vou chegar. Eu não li sinopse. Uhum. Eu só vi algumas chamadas, até da Netflix, assim, antes de você ver alguma coisa que ele vai dando um primeiro vídeo dos temas que tem, né? Só isso, cara. Uhum. Então, pra mim foi muito legal eu não saber que tinha invasão alienígena no episódio. Então, assim, foi muito legal, porque pra mim eu comecei os 3 primeiros episódios naquele índice de é uma coisa apocalipse, né? Então vai trabalhar somente as relações humanas, a humanidade, aquela questão que a gente já vê em todo filme de apocalipse, né? Que, será que as pessoas continuam civilizadas? Será que as pessoas continuam pensando no outro, no bem? Ou se viram animais, né? Brigando por recursos, né? Fazendo coisas cruéis, né? Então, assim... vai ser só mais um desse, né? Que tem sido mote, né? Hoje em dia, todas as coisas de futuro distópico apocalíptico é isso. É muito mais a relação do ser humano perdendo a civilidade e a humanidade do que efetivamente a luta contra o que aconteceu. A própria série Walking Dead sofreu com isso, né? Que em determinado momento parou com as questões do problema dos
Do dos zumbi. zumbis e focava só nas relações ali. Ela acho que ela passa Os bem por isso, mimimi. né? Mas o quadrinho tem isso, só que o quadrinho do Walking Dead faz isso, só que de uma maneira muito melhor. É. Você não deixa, né? A série acho que foi aprofundar demais o drama pessoal e ficou meio nhaca. Pois é. Mas o que eu quis dizer é que a minha experiência foi muito legal nesse sentido. Porque a partir do momento que eu tava assim. Eu até comecei a ficar desanimado com a série, sabe? Falei, ai, que saco. Vai ser mais um daqui, vai ter aquele momento. E ele começa num ritmo mais lento. E aí entra. Uai, porra, tem um bicho ali, cara. Eu já sabia. Né? Porque até então, naquela parte de luzes, podia ser alguma coisa. Porque eu já sabia que tinha uma crítica ali voltada à Guerra Fria. Não, né? Guerra Fria tinha algumas questões nesse sentido, assim, de bombardeios, de ataques. Então, assim, até então eu não tinha linkado uma coisa com a outra, né? Mas essa foi a minha Paulo, experiência que eu deixa já eu queria fazer jogar. uma correção aqui da sinopse, que a sinopse está falando que é uma graphic novel. E, na verdade, esse quadrinho, ele foi publicado entre 58 e 60, ou 58 e 59, na revista Hora Zero semanal. Então ele saiu seriado. Inclusive, uma das críticas que algumas pessoas têm ao quadrinho é que ele é cheio de cliffhanger, tipo assim, poucas páginas um cliffhanger, quando você pega a obra hoje em dia, do jeito que ela é publicada em um volume único. Mas ela foi seriada, ela é uma Vitor, revistinha em explica quadrinho pra gente da esse termo Argentina. que você trouxe aí, pra quem não conhece o termo. O que é cliffhanger? Cliffhanger é que sempre no final da história deixa um gancho para poder a pessoa ficar interessada e começar. Igual séries, né? Às vezes no final da série tem uma coisa impactante, uma coisa mal resolvida, para o cara ter que assistir o próximo, né? Então, cliffhanger é o gancho, né? É uma coisa interessante para deixar curiosidade para ver a continuação. O capítulo não tem começo, meio e fim. Quando saía na revista era isso, né? Ele Até deixa um chegar no gancho. final, Deixa um gancho. sempre no final no final daquela revista tinha uma reviravolta, tinha uma coisa interessante para poder a pessoa ficar ali, né? Esperando ali, ela ficar ansiosa, ela querer ver o próximo número, né? Deixa eu falar como é que foi a minha experiência assim de vou começar a assistir a série. Primeiro que eu não li a revistinha, eu fiquei com ela, sei lá, 1 ano lá em casa, que o Vitor comprou, mandou entregar lá em casa e eu levei pro Vitor na nossa viagem pros Estados Unidos. Eu falei pra você ler, né? Sabe por que eu não ia ler? Ela veio numa caixa, cara, toda bonitinha, toda não sei o quê, cheia de... Eu falei, cara, eu vou abrir, é igual... Mas você perde a experiência. Pra quem tá vendo a gente no YouTube, o Vitor tá segurando a revistinha ali. E aí, sei lá, o negócio de você abrir a revistinha, igual o Vitor fez lá na hora, ela tem um encaixe, uma capa com um detalhe que sai do rosto, pra quem não tá vendo a gente, que sai da capa e mostra o rosto do personagem lá, do Juan, como se fosse o visor o visor da máscara dele de mergulho e tal, que na revistinha é a máscara de mergulho. Isso tudo, o Vitor teve a experiência que se eu tivesse feito ia estragar, pô. Eu falei, não vou abrir e vou ler. Mas aí é o seguinte, eu já sabia da história porque o Vitor falou, que ele ficou todo empolgado. Não, é a série. E ele contou, eu já sabia. Então eu tinha alguns spoilers. E aí quando a gente estava lá na viagem nos Estados Unidos, eu entreguei para ele a revista, ele ficou todo feliz, ele comentou com a Aline, minha esposa. A Aline começou a assistir. Aí ela assim, como a série no começo ela é lenta e tal, ela assim, isso é coisa de zumbi? Porque eu não gosto de série de zumbi. Gente, ela esqueceu tudo. E eu não esqueci, então eu já sabia. Então, assim, o final revelador da série, eu já estava esperando aparecer em algum momento do comportamento das outras pessoas, eu já sabia. Eu não sei o desenrolar, porque o Vitor ele só deu parte do spoiler. O spoiler que ele deu foi simplesmente toda a primeira temporada, né? Foi mal. Essa parte eu já sabia. Então, assim, eu tive poucas surpresas, mas ainda, sim, sabendo do que veio, né? Do que já viria, eu fiquei preso à série. Ela me chamou a atenção. Eu gostei do que eu vi, da ambientação,
do comportamento dos personagens, da interação entre eles. Chega aquelas pessoas que você fica assim, esse cara é do bem, esse cara é do mal. Vai ter a coisa que a gente falou aí da destruição da sociedade, da humanidade, com as coisas que foi o que aconteceu com o Walking Dead. E na verdade, isso não importa. Ela vai criando aquele ambiente de dúvida, que mesmo eu já sabendo a resposta, continuou sendo interessante. Então eu achei que ela foi muito bem feita nesse sentido. Até para mim, que já sabia o que ia acontecer, ela continuou sendo interessante e me chamando a atenção. E ela tem umas diferenças fundamentais em relação ao quadrinho que não fizeram a série ficar ruim. Porque, por exemplo, quando começa a cair a neve, o Juan Salvo, ele tá com a família, ele tá na casa dele, com a família dele, os amigos dele estão na casa dele. Ali ele tá na casa de outra pessoa. Aí ele tem aquela busca para poder achar a mulher dele, a filha, né, tentar achar a filha e tudo. Isso não acontece, né? Ele já, naturalmente, ele começa a ser um dos líderes do grupo ali dele, de amigos e família, para poder, a princípio, conseguir mantimento, né? Comida, arma, essas coisas assim, e depois na luta pela sobrevivência. Então ele tem, no quadrinho, ele é um pouco mais altruísta. Mas do jeito que o Ricardo Darín, né, que representa ele lá, fez, ficou interessante também. É uma outra abordagem, né? Uma pessoa que tem traumas, acho que da Guerra das Malvinas, né? Isso. Guerra das Malvinas. Ele tem traumas lá da Guerra das Malvinas, ele tem uma série de problemas, ele não tá bem com a família. Aí deu uma outra. Isso não deu tem na outro revistinha, aspecto né? Pro personagem, talvez mais moderno, não sei falar. Isso não tem na revistinha porque a guerra aconteceu no começo dos anos 80, né? Foi 80, Pois 82. E a revista foi em 1958. É de 58. Saiu. Então, mas eles fizeram, trouxeram para um uma momento adaptação atual, legal, e ficou legal esse negócio do trauma de guerra. Por que ele sabe atirar, né? Por que ele é bom de tiro? Aliás, ele é bom de tiro pra caramba, ele é melhor do que até os soldados mais novos, né? Se você reparar no quadrinho, ele tá sempre com a roupa de mergulho, né, adaptada lá para, né, o símbolo dele é esse aí, e ele tá com a espingarda no ombro, né, que ele resolve as coisas, né, quando precisa com a espingarda. Eu achei que ficou bem feita essa adaptação, deles usarem Eu também gostei. a experiência, a vivência e os traumas de guerra dele, até para explicar algumas coisas do comportamento dele. Eu achei que ficou foi uma adaptação bem feita. Eu gosto de caras que quando tem que fazer uma adaptação fazem como o Paulo faz uma transcriação em função da mudança de mídia. E não alguns filhos de uma jumenta que vão lá e falam, meu filme é maior do que o universo de Star Wars. Pronto. E o bom deles ter feito isso, né, que eles pegam alguns argumentos importantes, né? Como qual carro que funciona. Porque se ele pegar na década de... Foi 58, né? 50 e 60. Todos os carros ali funcionariam. Iriam funcionar, né? Então ali ele já teve um argumento muito legal, né? Foi uma questão... Pra cortar os telefones também. Tudo, celular, né? internet, essas coisas todas. Então assim, foi e trouxe um outro tipo de discussão. Nós estamos falando uma coisa errada aqui, eu falei errado. O quadrinho foi publicado de 57 a 59, não 58 a 59. Não. Tá, mas tá aí dentro. Ainda tá dentro. Basicamente, todos os carros funcionariam em toda a tecnologia de fio. Não, eu falando só porque eu dei informações. Não, ok. Não, mas e o legal também, ele traz um outro tipo de discussão, que é a nossa dependência hoje de tecnologias, né, que se morreu, e aí, cara, como é que faz o resto? Cara, eu penso então, muito nisso. Assim, a gente tem uma quantidade de conhecimento hoje, o ser humano hoje que tem acesso à informação, né? Na era digital, a gente tem uma quantidade de conhecimento que, se você for pensar, a maior parte deles não está na gente, está na nossa mídia de banco de dados. É internet, é computador, cara, tem uma cena muito artificial. clássica lá, cara, que é o cara que é acumulador e a esposa fazendo a lista telefônica, né? Que precisa. Tem gente hoje que está assistindo a série, já é adulto, que nunca viu uma lista telefônica. Não, e a lista telefônica era um acontecimento, cara. Você tinha todo ano, né? Todo ano. Ela tinha uns mapas, inclusive, era o GPS da época. Mas aí o que eu tava falando... De certa maneira, o Google da época, né? Você queria saber alguma coisa, o Google, comprar alguma coisa, era a Barça em algum lugar. e a Larousse. E era caro você como negócio, colocar lá um anúncio. Mas aí eu falo o seguinte, hoje em dia, você tem um monte de conhecimento que você considera seu, que não está em você.
que se você fizer o que aconteceu lá, tem uma hora que o cara fala isso. Você põe a internet aqui, eu sou o melhor cara do mundo. Porque o cara sabe tudo. Como é que eu faço, pra onde que eu vou, manda e-mail, como é que faz pólvora. Né? Todo mundo sabe como que é possível fazer pólvora. Pesquisar. É só você pesquisar. Quando você não tem a fonte de pesquisa, são pouquíssimas pessoas que vão saber fazer pólvora. Tem um quadrinho de TI, eu tô tentando lembrar qual que é o título, mas ele só trata TI, né? E os caras assim, nossa, caiu o nosso servidor, como é que faz? Não sei, eu tenho que entrar na internet pra saber. É igual assim, você constrói a máquina do tempo. A maioria do pessoal de TI, pra poder resolver, eles olham na internet como é que faz. Aí eu vi lá o pessoal de TI, em algum momento, quiserem atacar o Paulo. Foi o Paulo que falou isso, não fui eu, tá? Ataquem-no, não a mim. Mas esse é um quadrinho do TI, voltado do TI, feito por pessoal de TI. Mas tem uma tirinha Mas boa. não é só TI, não. Eu fiz, quando eu fazia engenharia civil, eu peguei o momento que estava mudando do fazer o desenho no vegetal ali, né, na prancheta e tudo, pro AutoCAD. Aí no meio, assim, quando eu estava formando, o AutoCAD popularizou, que no começo era caro, como toda a tecnologia, depois popularizou todo mundo só fazendo AutoCAD. E aí, muita gente não queria fazer Para que eu tenho que aprender a desenhar no vegetal, fazer não sei o que à mão, não sei o que, se eu tenho AutoCAD? Aí, mesma coisa, mesmo argumentos eles usavam para cálculo estrutural. Para que eu tenho que saber como é que eu calculo uma laje, uma viga, o vão que eu posso ter ou não, se eu jogo no programa e faço tudo para mim? Exatamente por isso, porque você tem que saber conferir as coisas. Se der algum bizil no programa, você tem que saber conferir se tem, né? Por isso que viaduto cai, por isso que prédio rui, entendeu? Por isso que um monte de coisa acontece. Você confiar só na tecnologia, você ficar sem ela já era, né? E os caras fazendo, tipo, querendo fazer movimento para a escola parar de cobrar isso, sabe? Eu não quero fazer prova de resistência dos materiais, de não sei o quê, porque eu não preciso disso. Lógico que precisa. Você tem que A entender o que você tá inteligência fazendo. artificial, ela mente. Especializar só nisso. Ontem eu estava fazendo um trabalho, tinham 3 colegas, a gente estava fazendo uma análise de um... Não vou entrar no detalhe. A gente estava fazendo uma análise, a gente passou para a inteligência artificial na criação lá de um agente, uma análise de uma planilha. Aí ela fez uma análise. Um agente está fazendo arma biológica e arma química? Quando você cria um perfil para trabalhar para você em inteligência artificial, chama criar agente. Aí, quando a gente pediu o agente para ele fazer uma análise, e na hora que ele fez a análise, o que a gente teve que fazer? Conferir. Aí, a primeira vez ela acertou, na segunda vez ela mentiu. Então, isso, se você não sabe, você não consegue fazer. Ué. Se você não sabe, você confia 100% na máquina, a máquina mente pra você tá ferrado. Mas deixa eu contar uma tirinha aqui, que eu achei bacana pra caramba. Essa tirinha, de vez em quando ela aparece pra mim. Tá assim, sai uma paisagem com os dinossauros, aparece uma luz, aí aparece uma máquina do tempo. Aí sai de lá 2 pesquisadores lá. Aí eles assim, nossa, que coisa, os dinossauros, que coisa fantástica. Vamos tirar foto, aí tira foto, não sei o que e tal. Agora vamos voltar? Sim, vamos voltar. Aí tá a máquina e um cabinho da tomada no chão. Nossa. Vai ligar onde agora? Então é basicamente isso que acontece no Eternauta. Todo mundo sabe que tem que fazer alguma coisa. Só que não sabe como, porque não tem mais aquela base de informação. Todo mundo do exército que sobreviveu não sabia fazer o repetidor lá de sinais ali. E você vê que os caras não sabem andar na cidade, porque ela vai ficando branca e perdendo a referência, os caras ficam usando um mapa de papel. Porque hoje em dia, cara, pra ir pra minha casa do caminho que eu sempre faço, eu vou lá e coloco o trajeto. Por quê? Pra se eu tiver que desviar, tá ok. Mas também pra eu acompanhar o tempo. Hoje em dia, o caminho que eu faço, que não é o usual, mas que eu já fui, vou no estúdio ensaiar. Eu já fui lá 200 vezes. Você fala, como é que você chega lá? Não sei, porque toda vez eu coloco no GPS. Então, esse tipo de coisa é o mesmo princípio do número de telefone. Antes você guardava. Antes você guardava. Quantos telefones você sabe de cor? Quantos? O da minha esposa. O meu, eu acho que nem da minha esposa. O da minha esposa eu sei. O finalzinho eu sei. Eu sei o da casa da minha avó do Brasil. Eu sei o da minha esposa, o telefone fixo dos meus pais, que eles não atendem. O telefone fixo da minha casa, que nunca eu ligo pra lá, porque se eu tô aqui eu vou ligar pra mim. E só. Então assim... E o meu. Acabou. É nesse nível. Bem... Gente, mas antes de passar pra frente aí, Paulo, eu queria falar sobre o autor um pouquinho, sabe? Que eu ia te chamar, velho, pra você trazer essa história que a gente tem por trás, porque não é uma história bonita, né? É uma história que a gente tem por trás aí, falando do autor. Queria que você trouxesse isso aí, que você é o especialista. Que eu até comecei abrindo o episódio falando, gente,
existe uma questão triste quando você vai falar da obra que se baseou a série. Uhum. Eu ouvi falar sobre esse quadrinho nesse livro aqui, ó, que eu adoro. Eu vi esse livro no Brasil. Ele chama 1001 Comics You Must Read Before You Die. 1001 quadrinhos você tem que ler antes de morrer. E no Brasil eu tomei contato com esse livro pela internet, não era físico, eu comprei o físico aqui nos Estados Unidos, que eu queria montar uma biblioteca baseada nele. Então ele começa aqui desde 1800, lá, as primeiras histórias em quadrinhos, até hoje, até 2012 que ele vai. E lá, pela primeira vez, eu escutei sobre o Eternauta. E aí, cara, pesquisando os quadrinhos que tinham lá, eu fui cair no Eternauta e fui ver o que que era, né? Aí eu descobri a história do Hector Germán Osterheld. Ele nasceu em 23 de julho de 2019, de 1919, e ele foi desaparecido em 77, dado como morto em 78. Ele é argentino, filho de imigrantes alemães, né? Mudaram lá para Argentina. E ele, cara, ele formou em geologia e ele, como ele gostava muito de escrever, ele começou a ser pesquisador e escrever artigos científicos. Se ele fosse amigo do Sheldon, Sheldon ia zoar o tempo inteiro, né? Que geologia, segundo Sheldon, é a pior das ciências, né? Mas aí ele começou a escrever artigos científicos e ele escrevia muito bem. Aí um cara chegou pra ele assim, escreve pra mim em quadrinho. Ele, não, ele nunca leu quadrinho, não era um cara que gostava de quadrinho e tal. Aí ofereceram para ele um valor razoável para ele fazer, ele começou a escrever e se deu muito bem. Todas as obras dele, não vou falar todas, mas a maior parte das obras dele famosas são à frente do tempo dele. O Eternauta, ele tem um monte de conceito, tanto de enredo quanto de desenho, que é muito à frente do tempo dele. O problema é coisas que eles foram fazer na Europa, na década de 70, 80, na Inglaterra, nos Estados Unidos, outros autores foram fazer, ele já fazia na década de 50, 60. Então, assim, ele foi um cara muito à frente do tempo dele. Os especialistas em quadrinhos consideram o Eternauta uma obra-prima de ficção científica, a maior, ou se não for a maior, uma das maiores histórias de ficção científica dos quadrinhos de todos os tempos, para vocês terem ideia da importância desse cara. Só que ela ficou ali reclusa à Argentina, não foi exportada pelos países. Para quem não sabe, a editora Abril, que tem no Brasil também e tal, durante muito tempo publicou super-heróis, Disney e tudo, era a potência dos quadrinhos, Conan. Ela é argentina. E o Victor Tivita cuidava do braço brasileiro. O irmão dele cuidava do braço argentino. E ele contratou o Osterheld para poder trabalhar nas revistinhas lá. Aí ele trabalhou nas revistas Mister X, Hora Zero e Fronteira. Meu espanhol é pior que meu inglês, então, né, quem sabe espanhol, desculpa a pronúncia aí. E ele criou personagens que são muito famosos no mundo inteiro hoje em dia. Por exemplo, Sargento Kirk, Bull Rocket, o Eternauta. Teve um outro também, chama Ernie Pike, que foi um sucesso. Hoje em dia, agora com a globalização, as pessoas que estudam, que gostam de quadrinho, consideram esses personagens muito bons e à frente do seu tempo. E a editora Abril, além de contratar ele, que era argentino, e outros argentinos bons, teve uma invasão europeia na Argentina. A editora Abril contratou um monte de desenhista italiano, francês, para trabalhar para ela e criar esses quadrinhos. Então, os caras que são fodas, o próprio parceiro do Osterheld, né? O próprio Francisco Solano Lopes é considerado um dos maiores quadrinistas, né, da América do Sul e tudo. Mas ele trabalhou com outros também que vieram da Itália, da França e tudo. E o Osterheld, por ser um cara muito tanto instruído quanto politizado, quando começou a ter os golpes militares na Argentina, ele ficou muito contra isso. As obras dele sempre tinham uma crítica sutil ali ao capitalismo, ou então ao domínio das grandes potências, Rússia e União Soviética, como que manipulavam os países do terceiro mundo, né, e também os países da Ásia ali e tal. E ele colocava um pouco disso nas histórias dele. Quando ele publicou o Eternauta, de 57 a 59, ele colocou isso. O Eternauta não é uma analogia, é uma obra de ficção científica que você pode ler como isso, tal, mas ela também é uma crítica a essa ditadura das grandes potências, ao fascismo,
entendeu? As imposições da sociedade, dos sistemas é, de ditaduras civis e militares que aconteceu na época dele. E aí, ele republicou Ô, Vitor, o Eternauta depois, na década de 60, se não me engano, foi em 68. ô, Vitor. E aí, É, 68, Eternauta 2. ô, Vitor. Não, foi em 76, ele começou em 76, 77. Ele já tinha escrito tudo. Quando ele foi preso, já estava completa a obra. E aí ele estava saindo, ele já estava morto já. Que ele foi preso em 77 e ele foi dado como desaparecido, né, e morto em Ô, 78. Vitor, deixa eu só Ah, contribuir aqui com dados históricos, né? É, a publicação, né? A primeira publicação, ela ocorreu antes do golpe militar na isso, Argentina. já tinha uma crítica. Já tinha uma crítica, aqui como o que o Vitor falou, ele pensava à frente do tempo, e isso não foi uma coisa que surgiu da noite pro dia. Ditadura, a gente sabe que são movimentos que vão ela se vem, iniciando, né? ela vai se iniciando, a coisa vai fervilhando, vai criando movimentos e tal. Então, o golpe militar que teve na Argentina, o primeiro dele foi em 66. Ele Isso. foi com uma ditadura até 73, quando o peronismo voltou ao poder. Que o E peronismo depois já teve existia. outro golpe dos militares Aí contra depois, os peronistas. aí teve um segundo golpe 76 contra os peronistas e Isso. voltou a ditadura militar, né? Aí eles instauraram a guerra suja, que é a repressão contra as pessoas que eram contra o regime, que foi o que levou ao assassinato dele, né? E falando um pouquinho também, trazendo um pouquinho desse contexto histórico, né? Quando ele foi sequestrado, né? Ele foi sequestrado com as 4 filhas dele, né? Não, as 4 filhas foram sequestradas, Foram mas não sequestradas, necessariamente junto com ele. mas foram sequestradas na mesma época, né? É. A mulher dele é a única que foi deixada viva. Dizem que tem 2 netos. 2 netos que parece que uma foi sequestrada, tava para dar à luz, uma das filhas, e a outra foi com um menino pequeno, se eu não me engano, mas foi. E aí existe um movimento do pós-ditadura, as avós. Então, vocês estão passando lá pra frente o negócio. Mas é porque a também. gente já tá. Não, eu só queria. Porque eles não foram eles são dados como desaparecidos, né? Eu só queria. Desaparecidos, mas já são considerados mortos. Né? Eu só queria colocar as datas, porque. Esse fato histórico aí do Humberto foi bom para poder colocar no tempo no isso daí. tempo, só colocar Então, o que no tempo. aconteceu? Quando ele criou o Eternauta, esse primeiro, que é o que eu tenho aqui, que eu gosto mais dele, eu já li o outro também, ele ainda não tinha isso, mas ele já era uma crítica contra a ditadura, contra os poderes que manipulam as coisas por trás, e muitas vezes põe as pessoas para lutar entre elas, sem nem saber por que elas estão lutando ali, ou por motivos falsos, entendeu? E aí, depois dessa primeira ditadura que veio, ele fez uma biografia do Che Guevara em quadrinhos, que foi muito. Os quadrinhos foi apreendido e destruído pelo governo da ditadura civil-militar. Então ele já virou uma pessoa que ser observado, uma pessoa não grata ali pelo governo. Quando teve, e ele fez com esse Eternauta de 1969, ele é tão, é, ele é tão bom esse quadro, tão bom assim, eu acho que a escrita, o roteiro dele é pior do que o outro, e ele é menor, porque a revista que estava publicando ele não teve um sucesso bom com o quadrinho, eles pediram para encurtar, ele encurtou ele. Mas ele é desenhado por Alberto Brecht, e o desenho dele parece o Bill Sienkiewicz, é um desenho que usa muito som, brachura, espaço em branco e tudo. E, inclusive, as pessoas não gostaram muito, porque na época o povo não estava acostumado com esse tipo de arte em quadrinho, entendeu? Mas o desenho é lindo, né? Mas a história, eu acho que ela é um pouco pior do que essa primeira. Mas essa sim já é mais uma crítica direta ao governo da ditadura e tudo. Independente de concordar com posição ideológica, política, a maneira como que os grupos fazem, o que aconteceu com ele foi o seguinte: ele se aliou ao grupo guerrilheiro dos Montoneiros, que era um grupo armado que agia ativamente contra o governo e tudo. E aí, por isso que ele e as filhas dele também fizeram parte disso, as 4 filhas, igual o Paulo falou, as 4 filhas dele morreram e foram sequestradas e dadas como mortas, e 2 delas estavam grávidas quando isso aconteceu. Então, além das 4 filhas, 2 dos que seriam netos deles, que iam nascer neto, também morreram ou presos, ou torturados, ou foram executados, alguma coisa assim.
Então, o que acontece? Então, independente de achar que do que eles faziam era certo ou errado, lutar contra a ditadura eu acho que é correto, mas eles eram um grupo guerrilheiro que eles tinham. Tem gente que questiona os meios que eles usavam. Mas independente de qualquer coisa, ele e a família dele pagaram pela posição política e pela ativa tentativa ali de tirar essa ditadura civil-militar da Argentina dali, né? Por causa disso, e por dois motivos. Pelo que aconteceu com ele e pelo Eternauta ser uma obra tão boa, isso ficou marcado na Argentina como um símbolo de revolta contra a opressão, contra a ditadura, contra qualquer coisa, forma de abuso de poder. Do mesmo modo que a máscara de Guy Fawkes, né, no V de Vingança, ela virou um símbolo nos quadrinhos, depois acabou passando para a vida real, né, o Eternauta na Argentina é muito mais forte que isso. Na Argentina, revistinha, né, a história em quadrinhos é chamada de historieta. Lá tem uma coisa que eu sou a fim de conhecer, que chama o Caminho da Historieta. Aí lá tem homenagem, nesse caminho tem estátuas, tem placas explicando tudo. Em Buenos Aires tem uma parte lá que é um caminho mesmo, um local que você anda, e aí vai ter estátuas homenageando os quadrinhos, né, dos quadrinistas famosos e falando um pouco sobre eles. E lá tem o Eternauta, e contando, né, em homenagem a Osterheld, sobre esse personagem, sobre a história dele. Então, assim, toda vez que a Argentina quer se manifestar e tudo, eles metem cartaz com Eternauta. Se você procurar na internet, aí ele virou um símbolo de resistência mesmo. Que legal. E quando acontece uma coisa dessa, fica difícil é, de você separar, né, o autor da obra. Acaba que ele faz uma coisa ali que reflete, na obra dele reflete um pouco a vida, apesar dele ter morrido e do Eternauta não ter morrido e tudo, né? E o mais interessante é que não é maniqueísta, não é aquela coisa assim, o bom é bonzinho, o ruim é ruim, entendeu? Os alienígenas que estão controlando essa invasão, você acaba que você nem vê eles tantos ali, entendeu? E aí você vê a luta das pessoas contra as pessoas, a manipulação, esse negócio de controlar as pessoas através de aparelhos, ou música, ou sons e tudo, tem a ver também com a manipulação que eles fazem. Então, tudo é uma alegoria para poder mostrar que é para contar uma história boa e ao mesmo tempo criticar essas coisas, entendeu? Então, assim, quando ele escrevia as histórias de guerra, o Ernie Pike, ele nunca colocava, ele foi até questionado sobre isso. Por exemplo, quem estava trabalhando com ele no Ernie Pike era um italiano. E aí, desenhado pelo Hugo Pratt, né? E Eugênio Colonese. O Hugo Pratt é italiano. E aí, ele colocava as histórias, ele não colocava os soldados alemães como ruins. Ele colocava como soldados que estavam seguindo ordens e tudo. E aí, o Hugo Pratt chegou e questionou ele. Falou assim: Ô cara, como é que você desenha os alemães aqui como bonzinhos também? Não sei o que. Ele falou assim: eles são seres humanos iguais a gente. Eles só estavam do lado oposto da guerra. Mas não é culpa deles, a culpa é do governo, entendeu? Então, assim, ele já tinha isso, e aí dava uma profundidade para as histórias dele que não tinha muito em outros quadrinhos da época, e até hoje em dia. Então, o Osterheld, ele além de ser um dos maiores autores de quadrinhos, maiores escritores de quadrinhos da história do mundo inteiro, ele é o único que foi um mártir também. Então, ele é um mártir, um escritor, mártir quadrinista, pelo que ele fez, pela obra dele, pela luta dele, tanto nos quadrinhos quanto na vida real. Isso é legal demais. Isso é legal mesmo. O que eu queria trazer aqui é os grandes acertos da série, né? Eu acho que eles tiveram primeiro com o ator, né? Ele é um dos atores mais famosos da Argentina, né? Como é que ele chama? Ricardo Darín, né? Que ele protagonizou filme que foi vencedor de Oscar, né? Que chama O Segredo dos Seus Olhos, né? Ele também protagonizou, foi ator de alguns filmes que também concorreram com melhores filmes internacionais, ganhou prêmio. Então, assim, ele é um dos atores mais prestigiados da Argentina. E ele tá protagonizando uma série baseada numa obra tão importante, igual você falou, né? O que eu queria destacar também, cara, que assim, a qualidade técnica, né, do CGI é impressionante, cara, da série, assim, porque assim, não é só os bichinhos,
né? Os alienígenas ali, né? Mas também o fundo, praticamente o fundo todo, ele foi feito de CGI, né? Então, e teve ali, eles gravaram quase 5 meses de gravação, né? E foi quase 1 ano e meio de pós-produção, cara. Isso aí é uma preocupação. Em deixar a coisa redondinha, cara. Você vê assim, cara, pós-produção de 3 meses, né? Coisa que os caras levaram 1 ano, praticamente 1 ano e meio, só de pós-produção. Hoje em dia os filmes estão gastando pós-produção para refilmar coisa que ficou tosca, para mudar a história. Não, pra ficar arredondando coisa que ficou cheia de ponta. E não para efetivamente lapidar ou produzir, por exemplo, os cenários de fundo, o CGI, as ambientações e tal. Porque a série foi filmada na Argentina. Foi. Eles não esvaziaram a Argentina para fazer filmagem daquele jeito. E foram mais de 50 locações. É engraçado que a gente olha para aquilo assim e você fica olhando assim, cadê o tapete verde ali que vai... Olha, 5 meses, 50 locações é tempo curto. É tempo curto e muito lugar. É curto. Para uma série, a parte cinematográfica assim, de imagens e você falou, não só os bichinhos, então os carros. Aonde eu falar, a única cena que não é bem feita, tipo assim, não é que ela não é bem feita, é porque o resto é tão bem feito incomoda um pouquinho. Que essa ficou ruim, é a cena do trem que ele bate nos carros. Aquela cena... tá, que os carros voam, né? Aquilo ali... Parece Bollywood, né? Que os carros voam. Porque eu acho que foi feito com miniatura. Acho que foi feito com miniatura. Porque, assim, é a única... E ela é muito rápida, mas assim, é a única cena... Porque você começa a ver um negócio muito bem feito, você começa a reparar no bem feito, né? Cara, que coisa bem feita. Olha aquele cenário, olha a avenida, olha isso, olha aquilo. E realmente está daquele jeito. Aí, de repente, vem um trem e eu pensei, cara, com esse tanto de carro... E é carro pra caramba que tem. Esse trem não passaria nesse negócio não, cara. O trilho vai estar mexido. Eu fiquei pensando na parte técnica. Não é que ele arrebenta os carrinhos voa, os carrinhos de... Como é que chama aquele carro? Hot Wheels? Aí eu falei assim, não dá. Igual o próprio carro quando tava na montanha de pilha de carro. Falei, o carro tá funcionando, mas como é que você vai tirar um carro que tá empilhado lá de cima? Aí vem o besouro e ajuda. Eu falei assim, ok, ajudou. Mas mesmo assim, o carro cai de bico no chão, você não consegue tirar ele, né? Mas tudo bem, ali foi um recurso que funcionou. Ali você releva, né? Não, mas tipo assim, é o olho do chato, né, cara? Do nerd chato. A Aline fica assim comigo assim, para de nerdice. Igual teve uma hora que ele liga o rádio na casa dele, foi assim, esse rádio aí é cheio de transistor, cheio de circuito integrado, esse rádio também ainda tá funcionando. Não. Para de nerdice. E assim, uma das coisas técnicas também que eu vi, cara, que eu falei assim, poxa, impressionante. Você fala, tem poucos atores, né? Mas na verdade, se você for pegar... Não, fala, poucos atores assim, você pega uma cena ali, que tal, mas na verdade foram 2.900 atores. Tem gente pra caramba naquela... Pois é, ué. 2.900 entre de figurantes extras, né? E atores principais, né, cara? Então assim, é gente pra caramba. É que você fala assim, não tem cena que tem muita gente que você fala junto, você né? tem assim... Não, mas você tem exército, você tem mais de um grupo de refugiados. Você tem assim, um cargo, quando você fala de produção, que é a gerência de atores, né, cara? Cara, 2.900 pessoas. É gente pra caramba. É gente pra caralho. Uma série. Cara, eu fico feliz de ver, assim, uma série, primeiro, baseada em revistinha. Isso aí já começa bem. Segundo, que faz a série e baseia na história e traz a história com adaptações funcionais, que justificam, até pra você trazer pra coisa presente, que justificam e mantêm lá a lógica, o core da história. E, segundo, produzido na América Latina e com qualidade, né, cara? Vamos lá. Teve Flash, cara. Olha que porcaria. E aí você tem uma série que, em princípio, você não precisa botar tanta produção. E então eu não busquei valores, que provavelmente os valores são menores. Não, eu olhei, eu não sei, eu não lembro o valor total, mas é a maior produção audiovisual da história da Argentina, em termos de dinheiro. É a mais cara da Argentina. E deve ter sido 10 minutos do Flash. Assim, e uma coisa que o diretor falou, que ele ficou muito orgulhoso pela produção, pela qualidade, porque aconteceu lá, quando o Milei assumiu, que ele cortou os incentivos a parte cultura. A parte audiovisual, né? A cultura audiovisual. E não vamos entrar em detalhes, mas houve isso. E que dificulta, né? Daqui pra frente vai ficar muito mais difícil. Dificulta, né? Você vai falar mal do Milei?
Segunda melhor economia da América do Sul. Não, depois a gente conversa sobre isso. Não Não é vou assim entrar também, em não. parte política, essas coisas. Não. Só quero falar assim, um fato que aconteceu e que se atrapalha uma produção que vem há quase 2 anos, né? Qualquer coisa que vier daqui para frente, É. ela vai depender muito mais de recurso estrangeiro do que da própria indústria e produção nacional. E é legal. Teve a Netflix investiu lá, não foi só da Argentina que fez, né? Mas a Então, produtora é nacional. Porque é o seguinte, querendo ou não, esse tipo de coisa, igual, por exemplo, lá, o Brasil ganha um Oscar em qualquer que seja, né, que ganhasse um Oscar de edição, né, de uma produção brasileira, esse tipo de coisa aumenta a captação de recurso. De empresas. De geração, de indústria, o fomento. Não, e existe também a questão de locação, né? Que locação também não é uma coisa assim. Isso aí que você falou. Liberação de uma locação, você fazer uma coisa. Cara, Isso aí você depende do governo. Depende Isso aí do que você governo, falou aí, depende Vitor, de me chamou quê? atenção. Você fazer essa rota aí da revistinha, como é que eles chamam lá? Historietas. o quê? É, O caminho delas historietas. você Eu tô faz doido pra fazer isso, cara. você Quando faz eu um puder, negócio eu vou. desse, você começa a fomentar até o próprio turismo. Então, assim, Não, a diferença enorme, né, cara? A valorização desse tipo de arte que eles têm lá e que a gente não tem no Brasil, saca? e aí Isso eu fico o puto, cara. governo- Muita gente até hoje acha que quadrinho é coisa de criança, é ridículo, tal. É de criança, tudo bem, mas é Também. de adulto também. Mas aí eu falo assim, esse tipo de reconhecimento, de sucesso, ela só é possível se você consegue produzir aquilo que é necessário para que alcance um nível de qualidade. Quando você pensar que não, o governo não tem que investir nisso, não tem que fomentar nisso. Isso gera depois Gera, claro. coisas para a própria nação. O governo não é o governo é a representação da sociedade. A sociedade que tem manifestação cultural, quando a manifestação cultural daquela sociedade é ignorada, você está ignorando uma parte da sociedade do seu próprio país. Que é Então, uma assim, coisa- isso não é o correto. que é uma coisa mais clara. Por pior que seja o filme que o Zé Carioca aparece, os Três Amigos. Os Três né? Amigos. Quem te falou que ele é ruim? Ô, Paulo, para Não! isso, é legal demais. Ô, Vitor, Calma, calma. Eu tô Pior falando- que seja. Tem nada de pior que seja, Não não, é ué? pior que seja alguns estereótipos que acontecem. mas na década lá. de Tem nenhum 50 tá estereótipo, não. Zé Ah, Carioca é carioca. Na década de Não 50 tô tinha. falando só Bora. do Zeca Carioca. Tô falando do filme todo. É igual falar mal do Vento Leô. Você vai falar que o mexicano não da- pode usar sombreiro mais, nem falar arriba, andale, andale. Vai lá. estereótipo. Eu vou parar de falar nesse podcast, que eu tento produzir o argumento. Eu desenvolvo o argumento, vocês não deixam eu terminar a porra do negócio. Vai lá, aí. por pior que seja. Olha que boca suja é essa, menino. Você Você vê. beija sua esposa com essa boca falando palavrão assim? Todos os dias, todas as horas. Então para de falar palavrão, pelo Vai bem lá, dela. fala do Zé Carioca. Que eu falei que foi uma obra que trouxe um grande movimento turístico para o Rio de Janeiro, né? E Bahia, se eu não me engano, mas o Rio de Janeiro foi um que ganhou muito com uma obra. Então, assim, provavelmente não teve investimento do governo. Do governo, Vi. não teve. Mas trouxe. Aí você imagina obras que trazem esse tipo de movimento, cara. Então, assim, ó, quem não quer ir lá conhecer lá o caminho lá que você falou? Eu achei interessante isso. Das Eu não sabia, historietas. eu não sabia desse negócio. Eu não sabia disso. Não, é muito. Pronto, Cara, eu já vi um argumento- monte de vídeo. argumento Depois você procura no fechado. YouTube. É isso, eu estou falando. Você cortar financiamento desse tipo de coisa, independente da solução do governo, seja ela porque o governo está em crise ou porque o governo tem um alinhamento ideológico, você paga o preço disso. Isso reflete, reflete na... A gente tem que analisar cultura. que se a gente for entrar em política, tem outras Não, coisas não, que não, tem eu que tô ser fa- eu estou fa- analisadas. eu tô- Tem momento pra Para, tudo, né? peraí, eu não estou falando de política, não, eu estou falando de lógica. A partir do momento que existe uma sociedade que produz arte, e quando a sociedade não tem mais acesso àquele recurso, ela não consegue fazer aquilo por conta própria, aquilo fica prejudicado. Então, assim, isso Mas com reflete tudo isso. isso, a Fato é, gente ainda cultura dá muito mais gera- valor ao quadrinho do que o brasileiro dá. Mas cultura foda. gera pensamento crítico em qualquer que seja a É, área. eu Leitura, concordo. quadrinhos. Mas vocês estão falando de política. Eu quero falar de outra É coisa. você que tá falando de política. Você que tá aqui, ó. puxando a política. É você que tá falando de política. Eu tô só Eu não, falando vocês que estão Fábio. criticando aí os Não, outros aí sem não, pensar em ele outros não tá fatores. não, só. Tem É momento só pra pra- investir em tudo. Meu Deus. Para investir em Olha só, em quadrinho o tempo o todo. jornal italiano, o jornal argentino, o Cronista, El Cronista, ele falou que
em abril de 2025, um trabalho conjunto de uma consultoria chamada Empiria e os grupos de Netflix, e a Netflix falou que foram injetados na superprodução mais de 41 mil milhões de pesos na economia do país. Um valor que tem um impacto muito grande, teve um impacto grande no produto interno bruto deles, tanto considerando o gasto direto com a filmagem, como o efeito do dominó que ela causou, né, com a produção e com outras coisas também. Aí você pode até entrar nisso, está falando aí, de turismo, de outras coisas também. Então, eu não sei quanto que é o peso, mas foram 41 mil milhões de pesos, segundo dados da Netflix e essa consultora argentina que chama Empírica. Não, é legal sim. Eu também, o peso deu uma mudança de valores em relação ao dólar, né? Agora eu não sei como é que ela tá agora, não. Eu estava acompanhando isso há Eu tempo não, eu não atrás. sei falar, eu sei que eu tentei até olhar rapidinho aqui, mas 41 mil milhões é muito mil milhões, né? É porque depende da época. Teve uma época aí para trás aí que, Muitos milhões são muitos milhões. que o dólar chegou a bater quase 2 mil pesos, depois caiu para 1.200, depois caiu para 1.000. Ah, Então, não, tem que Mas com certeza, para isso. ter afetado o produto interno Isso. bruto da Argentina positivamente, deve ter sido um valor razoável, né? Porque qualquer coisa também, quando você está num país que está precisando de coisa, é bom, né? Isso E bom. também não é um país que não é do tamanho igual o continental nosso, né? O nosso país Mas a muito Argentina grande, não é pequenininha também, não, né? Não tô falando que ela é pequenininha, tô falando que não é no tamanho continental. Ajuda. Ajuda. Né? Aqui, vamos falar sobre o próxima temporada. Antes, eu queria falar só um negócio rapidinho, o seguinte, que a gente não comentou, eu esperando ver se vocês iam falar e vocês não falaram. Cara, essa obra, o quadro, tô falando do quadrinho, tá, gente? Que é o que eu gosto mais de falar. Nós vamos comentar da série também, eu gostei muito da série, mas esse quadrinho é considerado pelos especialistas um dos melhores do mundo, igual eu falei, se não o melhor quadrinho de ficção científica de todos os tempos, por causa tanto de informação sutil, das referências que tem ali com a realidade e pelo fato dele ser atemporal. Quando você vê o quadrinho, tem tecnologias, coisas que eram da época, mas a ideia, ele não fica velho você lendo hoje, de tão bom que o cara conseguiu fazer ele, entendeu? E uma outra coisa que o Oscar Osterheld lá, o Oscar Herman Osterheld, ele falava sempre o seguinte, que ele não acredita no protagonismo de uma pessoa só, do herói solitário. Ele sempre, tudo que ele faz, ele gosta de ter o herói coletivo. Mesmo quando ele tem um personagem principal numa história, igual esse Ernie Pike, que era um correspondente de guerra, um jornalista, ele sempre valoriza como que o ser humano, apesar de ter os seus problemas, apesar de muitas vezes brigar contra o outro, fazer coisas horríveis, quando ele se junta, a capacidade de realização e de conquista que ele tem. Então, o negócio dele, ele é o herói coletivo ou o herói em grupo. Entendeu? Então, não sei, ele não que ele tenha criado esse termo, mas ele meio que fortaleceu a ideia disso daí, entendeu? E é igual eu falei antes, as invasões são referências aos golpes de Estado, tanto da Argentina quanto do resto do mundo, influência de outros países, né? E também você tem essa coisa do real inimigo, às vezes nunca aparecer. Você nunca sabe quem que é o real inimigo, entendeu? Isso É uma acontece. crítica à guerra e uma alegoria também à luta de classes, esse tipo de coisa assim, entendeu? Então, assim, a obra, eu não canso, eu tô querendo reforçar isso para as pessoas lerem e tudo, e criar, você está falando de pensamento crítico aí e tudo, porque essa é uma obra que vale muito a pena ler. Eu comprei, pedi e sabe por que eu comprei aí no Brasil, ô Humberto? Porque ela está fora de catálogo aqui nos Estados Unidos desde 2015, se eu não me engano. Provavelmente deve sair agora de novo com a série da Com a Netflix, série, né? mas no Brasil ele pela Pipoca e Nanquim, né? Que é uma editora que eu gosto muito, acho que vocês também. Nós entrevistamos o Alexandre Calari aí, né, num episódio nosso, e eles vão trazer o Eternauta 2 também, se não me engano, agora no segundo semestre desse ano aí para o Brasil. Então, quem tiver oportunidade, vai lá no Pipoca e Nanquim ou na Amazon e compra, que é uma obra que vale a pena ler e ter na coleção, né? Eu tava olhando De aqui, vocês aí. ô Vitor, apesar nerd é duro, né? Que você fala uma coisa, aí você cria uma dúvida, né? Nerd tem que descobrir. A Argentina não é um país territorialmente pequeno. Só que ela tem cordilheira de um lado, tem deserto, tem um monte de coisa, né? A população. Aí eu Tem pensei, parte qual que é muito fria, né, no sul. tem parte que não tem produção agrícola, tem parte que é pouco povoada e tal. Aí eu pensei, qual que é a população da Argentina? É metade da população do Sudeste brasileiro.
é menor que a população do Nordeste brasileiro. Então, assim, apesar do território, ela tem muito menos gente. Né? Ué, tanto que os desaparecidos da ditadura somam 30 mil. 30 mil, é muita gente. Né? Muita 30 Agora, mil eu é acho muita que no coisa. caso do Osterheld, teve um movimento assim, onde está o Osterheld? Desde que ele sumiu, lógico que na época da ditadura não era forte, mas os outros, por ele ser um artista, por ele ser uma pessoa famosa, depois você olha na internet aí, tem pôster disso da época dele sumiu, que ele sumiu até anos depois. Então eu acredito que se os netos deles realmente tivessem nascidos em cativeiro lá e tal, né, presos. Cativeiro parece que é animal, né? Mas foi Mas preso. cativeiro mesmo. Foi cativo. Eles já teriam achado, porque em relação, ele tem uma procura grande, entendeu? E o último relato do Osterheld que teve, eu escutei numa entrevista que eu escutei na internet, falando assim que o único relato dele, no campo de prisioneiros onde ele estava preso, disse que ele era o cara que sempre ia lá, cumprimentava os novos presos, tentava acalmar as pessoas e tudo. E uma mulher escreve numa carta assim que o velho, que era ele, né, que era o Osterheld, estava cada vez pior de saúde. Mas mesmo assim ele fazia questão de cumprimentar todo mundo, de tentar ajudar e confortar, e ele continuava escrevendo histórias em quadrinhos. Como é que é? Ele continuava escrevendo histórias em quadrinhos que nunca ninguém iria ler. Então, mesmo preso, ele continuava escrevendo ali, pensando um dia ele sair e publicar as coisas que ele estava lá dentro. Então, alguma coisa ele perdeu ali também no cativeiro dele, né? Além da vida e tudo, né? Perderam coisas que ele escrevia lá. Então, o último relato que tem dele é esse de quando ele estava preso em 1977, de uma outra prisioneira, de uma carta que ela fez para a família dela e foi encontrada. Bem, então vamos falar da segunda temporada. Eu não sei se tem previsão de gravação ou se já iniciaram uma pré-produção. Eu não vi. Né? Mas provavelmente vai ser uma produção que vai ter mais investimento, né? Principalmente por causa desse sucesso, né? A Netflix já tem esse histórico, né? Infelizmente ela tem o histórico de não confirmar segundas temporadas sem ter um sucesso, né? Ela tem esse histórico, inclusive ela tem um histórico de cancelar do nada, enquanto a série estreou, tem um mês estreou, ela cancela falando que não vai ter uma segunda. Alguns a gente dá graças a Deus, né? Outros a gente lamenta. A gente lamenta, né? Graças a Deus, por exemplo, a gente até fez um episódio deles, também baseado em quadrinhos. Legado de Júpiter. Legado de Júpiter, né? Nossa. Que esse a gente deu graças a Deus, né? Mas, né, por outro lado, a gente não vai ter uma outra produção melhor por enquanto, né? Alguém que vai topar fazer. Tirando o Vitor que sabe, porque ele já leu. Tirando o Vitor, sabe, que já leu. Que a gente não pode perguntar o que a gente espera. Mas eu queria trazer, não é uma pergunta de final do podcast, mas eu queria trazer, assim, falar um pouquinho do quem gostou e até, não sei se vai ser um balde de água fria, que não é uma segunda temporada, não vai chegar tão rápido, né? Porque, falando assim, sobre isso aí é o seguinte, a segunda temporada foi confirmada pelos produtores argentinos e por atores, mas ela não começou a ser filmada e a Netflix não deu previsão nenhuma de nada. Então, assim, se eu filmar, o que tem que eu sei aqui de oficial é isso. Então, assim, não espere 2026, segunda temporada. A gente já viu que eles têm tomar que eles continuem com isso, não sejam pressionados para uma pós-produção mais detalhada, né? Que faz que o problema é esse, né? Também quando a série começa a ter muito sucesso, tem que vamos soltar rápido, né? E não dê essa tensão tão grande, né? Que pela qualidade, tomar que eles continuem. Então, assim, eu não vejo previsão da segunda temporada, por mais que tenha tido esse final bem... putz, e agora? Foram 6 episódios só, né? Foi curtinho. Deixaram o cliffhanger lá que a gente tava falando. Exatamente. Total, com aquela mãozinha, ainda mais aquela mãozinha foi bem feita demais. Ficou legal. Com som, né? Com som e com os dedinhos. Como se tivesse
tocando alguma coisa, né? Aquilo ficou muito legal. Muito legal, né? Então, assim, ao mesmo tempo que toca e vislumbra, ao mesmo tempo pode ser uma coisa que tá puxando as cordinhas. Tipo, um marionete tá tocando então, um assim, teclado que bem tá legal hipnotizando esse conceito, assim. Mas eu não vejo, jogando balde de geografia, eu não vejo, pra falar nem 2027. Não, 2007 eu acho que é possível. Acho que 2026 é Também possível, acho. mas pro final. Pro final. É. É possível, pouco provável. Eu acho pra 27. Não. Cara, dinheiro faz tudo. O problema é esse, dinheiro faz tudo. E a Netflix o faz dinheiro miséria. também vem com pressão. E a impressão, o cara soltar sem essa qualidade... Né? O problema é a Netflix atrapalhar a história toda, né? Você conta com eles e eles te decepcionam. Os produtores, a gente já falou isso em outros podcasts, né? Uma coisa é quando você tem um produtor que recebeu uma verba, mas tem uma liberdade por uma coisa que não é tão conhecida, né? Do mundo inteiro, né? Vamos dizer, do mundo inteiro. O nicho ali vai saber. É muito forte. Mas assim, o mundo inteiro, duvido muito ali que, por exemplo, os países asiáticos conhecia. Não, muito difícil. Então, isso aí que o Vitor falou, pouca gente sabia fora da Argentina. Pois é, então assim... até no Brasil, né? Até no Brasil também, né? Argentina. Quem é muito fã de quadrinho conhece, ou já ouviu falar, né? Eu ouvi falar por causa do Vitor. Pois é. Então assim... e essas coisas começam a vir assim, agora que todo mundo fez sucesso... Por que não coloca nisso aqui pra atingir aquele público? Por que não coloca aqui pra gente trazer o pessoal dali? Entrar não pode ser um final tão fechado assim. Vamos fazer um outro. Vamos colocar alguém que é isso, aquilo, não sei o quê. Aí coloca o Ryan Johnson. Aí faz aqueles lançamentos pros executivos, cara. Não gostei. Podia ter um romance. Bota um robô gigante aí. Bota um anime. Então, assim, umas preocupações e assim, gente, não espere que... Eu vou dar um voto de confiança por conta de ser tá desvinculado do eixo principal, tá na Argentina, então, assim, tem uma cultura diferente, né? Assim como também nós temos a nossa cultura diferente de fazer, que é diferente do americano e dos produtores americanos e tal. Eu só espero que a Netflix não avacalhe a história. Esse é, pra mim, o maior risco. Vamos lembrar, assim, que hoje, se eu não me engano, lógico, aumentou o assinante e tudo, mas ele a última notícia que eu vi, que ele é a série mais assistida de língua estrangeira da Netflix. Eu vi que ele tinha batido recorde também, que era... Né? Lógico, aumentou muito mais assinante, né? Então a gente vai seguir. Mas bateu aquele Casa de Papel? Aí que eu ia chegar, bateu. O que aconteceu com a Casa de Papel? Nossa, foi exatamente isso. O que aconteceu? A Casa de Papel, desde o primeiro, não era tão bom, né? A minha opinião. Todo mundo ficava puxando os papos, não sei o quê, mas aquela toca é burra pra cacete, fez um monte de cagada e os outros acreditam no que ela faz. E a série vai só desandando. Não, foi desandando. E outra, surgiu a Casa de Papel, não sei, da Coreia, a Casa de Papel... A Casa de Papel da Casa do Caçamba. Não sei da onde. A Casa de Papel começou a fazer o spin-off do fulano e fulaninho dali. Então, assim... E aí, cara... Tudo bem, Casa de Papel, você tem um roteirista lá que criou. Agora aqui não, aqui nós temos um quadrinho fechado. Só não pode deturpar a história. Não dá pra poder criar uma coisa que não existe. Né? O Casa de Papel é um bom exemplo disso. Ela teve um sucesso. Eu concordo com o Vitor, assim, eu assisti a primeira temporada muito, porque o hype danado, você tem que assistir, eu assisti. Isso aí, é chatinho, até aquela personagem é chata pra caramba, cara, e assim, como... A Toque é nojenta, velho, é burra chato, demais, e assim, as coisas irreal, não dá pra acreditar que ela faz. Vai dando raiva, vai dando raiva. Aí vem a segunda temporada, ela é péssima, aí teve a terceira, depois eu parei de assistir, não suporte. Eu não consegui, eu vi só a primeira, se eu não me engano, acho que foram fosse gravar, depois eu larguei essa porcaria pra lá. Eu acho que foram 4 Nem sei se a gente falou disso, sei lá. Não, a gente tá falando em relação ao língua língua estrangeira que já bateu. E aí a gente aproveita. Porque eu lembro que Casa de Papel foi um sucesso. E aí eu lembrei do exemplo que o Paulo deu, né? Dos caras começar a torcer pra fazer dinheiro em cima do negócio que não tinha mais caldo. Não tinha mais caldo. Aí os caras voltam pro banco. Eu tenho uma esperança disso não acontecer, que diz que o produtor e o diretor geral da série, eles conseguiram... os herdeiros do Osterheld, não sei se é um neto dele, alguma coisa que sobreviveu assim, acho que é um neto. Sobrinho dele, talvez. E que ele é o curador do legado do avô, ou sei lá, tio-avô, alguma coisa assim. E a família aprovou a série, eles foram consultores, esse cara foi consultor e tudo, e disse que o diretor geral, ele falou que só faria
se deixasse o negócio, eles terem a liberdade de fazer um negócio bem fiel ao que foi feito, ao autor, entendeu? Porque Então, eles assim, tinham eu tenho esperança liberdade. disso não ter, de não sair dos É. trilhos muito, Vamos não. torcer, vamos torcer. Agora, pra gente fechar o podcast, você quer falar mais uma coisa, Vitor? Eu Mais uma queria, informação eu só queria falar interessante? duas coisas que eu queria ver, não vi, não faz a série ficar ruim, tá? Mas, por exemplo, o Favale no quadrinho, ele é grandão, fortão, e ele é o cara que além de ser a força bruta do grupo, ele é o cara mais inteligente. Ele é o cara que leu mais, que é mais bem preparado para as coisas. Na série, ele também é um sobrevivente, mas mudou ele um pouquinho, entendeu? O Favale é o cara assim, ele é o músculo e o cérebro, entendeu? Enquanto o Salvo é meio que o coração do grupo. Interessante. E Sabia disso não. eu não vi muito isso no personagem. Eles colocaram ele diferente, talvez porque não quisesse usar do jeito que era, mas o cara, ele é desenhado grandão, fortão, né? Apesar de usar um óculos assim, ele é um nerd favelado, igual eu. E aí ele tem essa coisa de ser o cara que sabe resolver na porrada, mas também sabe resolver com inteligência as coisas. Legal. Tem um pouco disso na série, mas é diferente. E o quadrinho, ele começa com um autor fictício, uma pessoa lá, né? Que não é o Osterheld, mas tem um cara lá que é um escritor de quadrinho. Ele tá escrevendo, aí de repente materializa o Eternauta na cadeira na frente dele. E o Eternauta começa a contar a história, a narrar a história. Então, o quadrinho, ele é narrado pelo Eternauta, entendeu? E aí você vai descobrindo o que vai acontecendo. E na série não tem isso. Então eu não sei se vai destoar do quadrinho em relação a essa ideia. O mais próximo que tem disso são as visões que o Salvo tem. Eu já estive aqui, não sei o que e tudo. Então é uma pista dessa coisa de por que ele é chamado o Eternauta, entendeu? Porque ele. Aí eu não sei como que eles vão levar isso no quadrinho, mas eu senti falta. Eu gosto tanto de como o quadrinho. Eu tenho uma tendência a querer gostar mais de livro, do quadrinho, das coisas, né? Então, assim, eu queria ter visto isso. Eu não sei se a série vai mostrar ainda isso, entendeu? Mas, assim, no geral, eu gostei muito da série. Eu achei muito interessante do jeito que eles falaram. As mudanças que tiveram ali, eu achei que foram válidas. Tudo para poder ficar melhor para os dias de hoje ou para ambientar da maneira diferente, mas que funcionasse para o audiovisual, né? E é só essas duas coisas que eles tiraram o cara forte do grupo. Para que tirar o cara forte do grupo? O cara forte do grupo precisa ter no É o grupo. personagem do Vitor, sempre, sempre, todo jogo tem. É isso aí. Mas o que eu queria perguntar pra vocês, pra gente poder fechar esse podcast, é o seguinte. Não vou perguntar sobre o que vocês esperam. Eu quero que vocês elejam aquele personagem que deu mais ódio em vocês. Eu tenho o meu. Que é aquele cara do síndico lá, da reunião de síndico. O velho que, síndico, que nossa, chega dá enchendo a... raiva. Sabe assim, tudo que fala, ele cara dá uma solução completamente só pra atrapalhar os outros. É o cara que cria um ambiente de condomínio insalubre. É escrotinho, né? Todo mundo Dá tem uma solução referência ruim. de um cara assim. Cara, eu agora tenho que lembrar qual que é o nome do sujeito. É aquele cara que não foi feito pra viver em sociedade. Eu fico com raiva daquele sujeito que rouba o carro, acho que é o Omar. Eu não lembro o nome dele. O que rouba o carro, bate, depois eles acham ele de volta. Acha o carro. Acha na igreja, né? Acha na igreja. Eu fiquei com a raiva daquele sujeito. Depois joga truco. Não, porque ele é engraçado que ele tá lá com os amigos, mas ele não é amigo de ninguém. O cara vai jogar truco. Aliás, eu gostei de saber que tem um truco argentino, cara. Eu achava que truco era coisa daqui. Na hora que eu vi, eu falei, O truco dele parece um poker, né? Se você for pensar bem assim. Como é que eles jogam. Eles não Não, sei mas se é eles a mesma apostam lógica no... do mas truco. são 3 Só que cartas. são... Ou então só que são- pipe, sei lá, não sei, né? Não, É em mas- duplo, né, cara? É em duplo duplo, o cara contra dá duplo. sinal. truco, tal. igualzinho, só que as cartas são diferentes, né? É estranho. A Eu não sei se é o mas, assim, baralho que tem a lógica é a que dizer. mesma, tem lá o truco... Envido. O cara é envido. É o cara. Envido não sei o quê. É tipo o cara põe 6. 6. Porque pra Aí mim depois truco vem era lá coisa de mineiro e paulista, né? Que nós É. temos truco parecido. Agora, e achei engraçado e ainda chama truco. Chama truco. Eu achei Aham. legal. Fiquei com vontade de jogar esse trem. Aliás, eu tenho que aprender a jogar Sabacc, porque eu comprei o baralho lá de Sabacc, que é o jogo de cartas Star Wars, eu tenho que aprender a jogar. Que, aliás, tem mais de uma regra, tá? Tá lá em casa. E você, Temos que Vitor? jogar. Qual que é o seu personagem aí que deu mais raiva? Da série. Velho, o negócio é o seguinte. Esse cara aí Eu pensei mais ou menos o que você pensou. Esse síndico aí que fica tomando as coisas e tudo, ele é nojento mesmo. Mas sabe o que eu pensei na hora? Como é que outras pessoas seguem esse cara?
Então eu tenho mais raiva dos caras que seguem uma pessoa que tá fazendo. Porque o cara fazer as coisas erradas, o cara ser perturbado mentalmente, ser egoísta, existe gente assim, ou a pessoa pode até ser assim em algum momento e tudo. Mas os outros deixar a pessoa liderar, essa pessoa liderar, Os esse outros cara é pior são ainda, mente porque ele fraca. aceita o babaca mandar nele, entendeu? Quando esse cara faz uma coisa errada, todo mundo que tá ali é conivente com isso. Exato. Então eu acho que eu sou mais puto com aquele condomínio de gente retardado do que com o cara. Dá Porque raiva o cara é um também. retardado. Agora quem segue ele é o quê? Quem segue o retardado As é o quê? mente fraca. Eu falo o seguinte: o problema não é o cara que vende o mundo, o cara que se acha dono do mundo e põe ele à venda. O problema é quem compra. Esse aí, que Exatamente. se tiver o cara falando bobagem sozinho, tudo bem, mas quando a galera segue esse cara, aí é terrível. Porque aí é muito mais Tipo gente. assim, não é possível que ninguém ali ia virar e falar assim, não, para com isso, você é retardado. Eu te Para, odeio desde a não vai última fazer nada reunião. disso não e pronto. Desde a última reunião de condomínio. Tem isso mesmo. A última que levantou contra ele, o cara matou o cachorro dela, né? É. Fe- Ah, o cachorrinho morreu, tá? Mas é uma velhinha, então só É, aquela velhinha no condomínio, o resto por medo, do... aí a justificativa é, todo mundo estava com medo, eles seguem quem fala mais alto, então todo mundo é retardado. Todo mundo é Zé Ruela. Zé Ruela. É isso aí. É igual o Humberto fala, a humanidade tem essa capacidade. Sempre. Sempre vai nos decepcionar. Mas me deu uma raiva esse cara, que eu já vi algumas pessoas. Assim. Você já imaginou. Sabe, eu botei outras caras ali. Sei. É vantagem de morar em casa. Morar em vantagem. Mas é só, você mora em condomínio. Tem também. Nossa senhora. Você mora em Ontem condomínio. teve uma discussão lá no grupo. Cara, que vontade de explodir aquele lugar. Teve Sempre tem um, sempre Não, tem um. teve retratação em público. Teve retratação dos dois que arrumaram briga. Nossa, cara, não, é inacreditável, mas vamos lá. Bem, é isso então. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta pra gente o que você achou, se você já leu os quadrinhos, se você viu a série. Ah, não tem onde é que eu mando minha opinião. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, aciona o sininho lá também. E lá você tem um espaço que você consegue mandar pra gente ali a sua opinião, né? Você comenta no próprio vídeo. E é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera, antes de terminar aqui, vou fazer aqui a minha menção, que a gente tá precisando gravar outras coisas. Eternauta foi uma gravação ótima que a gente fez e tudo. Não desmerecendo outros conteúdos que a gente fez, mas a gente tem que falar sobre Predador, a gente tem que falar sobre Conan de novo, que a gente não tem um vídeo no YouTube do Conan. E eu sei que tem um monte de Conan maníaco aí querendo escutar as coisas e o Paulo Humberto não quer gravar. Então vou deixar aqui Eu a só minha não quero revolta, gravar minha de novo. indignação. Outro Porque a tema gente tá sobre falando Conan eu pouco de gravo. Conan, a gente tá vai falando pouco sair de um Predador Predador. novo. Saindo Predador novo, A a gente grava. Não, Vai sair tem um que ter Conan muita novo coisa também, a pra série falar, do não é Conan, só né? isso, não. Vai Não, ter não. também, da Conan. Vocês estão muito enganados. Eu, como presidente aqui da reunião aqui de síndico, eu vou começar a pôr ordem nessa bagaça aqui, porque senão vai ter porrada. Abraço, até mais.